transita no mundo da arte com a mesma facilidade que atua no universo da dança. Eu converso hoje com a professora Sandra Meyer. O Palavra Aberta já está no ar. Sandra, você iniciou dançando balé. Depois do balé foi para a dança moderna. Qual a diferença da dança clássica para a dança moderna? A minha geração, praticamente toda, e até hoje ainda, começou com o balé, porque assim, eu comecei nos anos 70, há bastante tempo, em Florianópolis, e a gente não tinha aula de dança moderna, contemporânea, ou jazz, que naquela época era o mais, vamos dizer assim, mais forte. Então, natural, todas as meninas começam com balé e tal, e aí lá, né, meus 17, 18 anos, e que eu comecei a descobrir que havia outras técnicas de dança que eu comecei a me identificar. Então, para cá veio algumas professoras de fora, como a Jussara Terrazzi, que montou um estúdio, a própria Renée Wells, que era uma professora argentina, que trouxe a dança moderna. Então, eu comecei a ter contato com essa técnica e me apaixonar e ver que tinha outras formas de dançar que não aquelas posições mais, vamos dizer assim, mais rígidas, aquele repertório mais formado do balé. Mas existia alguma dificuldade, já que existe essa coisa fechada, rígida do balé clássico, de repente essa liberdade de expressão? Sim, é um desafio, principalmente naquela época, que a gente não tinha muita informação, né? Então, sair da primeira, segunda, terceira posição e poder trabalhar com outro tipo de movimentação, às vezes é difícil, porque você carrega todo aquele repertório do balé, tanto que às vezes tem exímios bailarinos clássicos que precisam de todo um tempo para dançar uma peça contemporânea, porque são são corporeidades diferentes, são hábitos corporais, são formas de entendimento, de pensamento de dança. Dificuldade de entender, né? Que pode soltar mais, é isso? Que pode ir por um outro lugar, vamos dizer assim, né? Que os braços podem se posicionar de outra forma, que o peso do corpo é diferente, que a relação com o espaço é diferente. Isso tudo requer um tempo mesmo. E pode acontecer também alguém que dança a dança moderna e para a dança clássica? Também. A gente tem, inclusive, bailarinos excelentes, como em companhias internacionais, que, de fato, começaram, às vezes, até em ambientes como favela ou em subúrbios das grandes cidades, que eram dançarinos de hip-hop, de dança de rua mesmo, mas que tinham, né, uma grande possibilidade de crescimento e que acabaram virando primeiro bailarino em companhias internacionais. Isso é muito interessante. Tem esses dois lados, né? Olha que interessante. E nessa época que você dançava balé, passou para a dança moderna, você já tinha essa ligação com a arte muito grande, né? Essa era uma expressão tua, porque você é filha de um grande artista catarinense, que é o Ernesto Meyer Filho, e essa arte já estava dentro de casa desde pequeno. Teve alguma influência na tua vida? Sim, certamente. Eu não sei nem como medir isso, mas certamente acho que tá no sangue mesmo, está correndo aqui, né? Porque sempre desde pequena, junto no ateliê, vendo meu pai pintar, o Meyer Filho, né? E inclusive ele guardou desenhos da gente pequeno, 4, 5, 6 anos, né? Ou seja, havia uma cultura, né? Eu muito cedo ia às exposições de arte, né? O Museu de Arte, naquela época, nem era no mesmo lugar que está hoje, ou seja... E essa liberdade do artista plástico também, eu acho que passa para o artista de modo geral, não é? E também eu comecei a dançar acho que com 7, 8 anos de idade, né? Mas sempre junto às duas coisas, desenhando e dançando, né? Isso foi pela vida fora, assim, tanto que eu fiz uma carreira de artista plástica, expus junto com meu pai e com meu irmão, que era o Paulo Meyer, né? E a influência do teu pai, os teus quadros eram semelhantes, tinham técnicas semelhantes? Sim, eu gostava de pintar paisagem, casarias, não pintava galo. Essa era uma marca só dele, né? Característica dele, né? Os galos coloridos. Isso. Aí comecei a investigar figura humana também. Eu cheguei uma época que eu morei em Los Angeles, fiz cursos lá de figura humana e tal, mas a dança foi ficando cada vez mais forte. E aí eu fui um pouco abandonando essa área de artes visuais e entrando, digamos... Entrando na dança, como foi? Como coreógrafa, como diretora, professora? Quando iniciou realmente a dança? A parte prática, né, inicialmente, não foi? Primeiro como bailarina, né? Dancei alguns grupos, principalmente assim, em meados dos anos 80. Depois a gente, junto com outros amigos jovens que queriam dançar profissionalmente, a gente criou o Balé de Desterro, que foi foi o primeiro grupo profissional, digamos, quase profissional, semi-profissional de Florianópolis. E aí eu comecei a coreografar também. Era uma coisa muito natural, porque não tinha aula de composição coreográfica, a gente meio dançava e aprendendo no fazer. E comecei a coreografar nas academias que eu dava aula na época, que eram muitas, né?
nos anos 80 ali. E depois, naturalmente, eu comecei a coreografar, comecei a ver que eu gostava daquilo, que eu acho que eu tinha uma possibilidade de traduzir. Um coreógrafo necessariamente precisa ser um dançarino também? Não necessariamente, mas é legal que ele tenha uma experiência em dança. Talvez ele não tenha sido um grande dançarino, um dançarino que atuou profissionalmente, enfim, mas eu acho que a vivência da dança é importante para ele entender, de fato, a composição do movimento, assim. Então você foi experimentando várias áreas para fazer as suas escolhas, né? Sim, pintora, dançarina. E quando começou a ser realmente professora de artes plásticas, como é que foi arte, na verdade, artes cênicas, né? Foi depois da graduação? Eu hoje sou professora desde 89, né, no curso de licenciatura em teatro, aqui no Centro de Artes da UDESC, lecionando as disciplinas de dança e técnicas corporais. Então, consegui aliar o meu trabalho de dança voltado para a formação de atores e de dançarinos também, porque, na verdade, a gente tem muitos interessados em dança que fazem o nosso curso, né? Então, na verdade, isso foi... já vinha de antes, né? Eu já dava aula em academias, aula de dança moderna, contemporânea, aula de jazz, já dei muita aula de jazz. E aí, a partir do final dos anos 80, quando eu fiz esse concurso na UDESC, é que eu me voltei mais, de fato, para a área de ensino, né? E aí fiz mestrado, doutorado e fui, de fato, né, direcionando para a carreira acadêmica. Assim. E o teu lado do mestrado, doutorado, foi levado para que área exatamente? A minha pesquisa é basicamente sobre corpo e movimento, né, sobre composição, sobre improvisação, sobre as relações do corpo com a criação artística. E eu faço interface entre filosofia, ciência e arte. É uma coisa que eu gosto de fazer. Entender como os processos de criação, de invenção e arte, eles se relacionam com o ambiente aí da vida, né, do cotidiano, das ciências, da filosofia, e pensar que corpo, né, é hoje que está presente no dia a dia e também na arte, né? Como essas formas de dançar vão se modificando também. Isso é um estudo grande, né? Tem muita teoria, muita coisa para aprender e para entender. Mas tu vai contar isso e muito mais depois do intervalo. Até já. Voltamos a conversar com a professora Sandra Meyer. Ô Sandra, nós falávamos no primeiro bloco sobre as suas publicações. Dá uma pincelada geral, porque para ti a teoria está junto com a prática, né? Eu acho que uma coisa realmente está muito ligada e é importante. Como foi esse teu trabalho de mestrado e doutorado e as tuas publicações? Quando eu descobri que a dança era uma área de conhecimento e não somente de lazer, né, de entretenimento, que é um pouco a imagem mais geral que as pessoas têm, comecei a descobrir uma infinidade de possibilidades de pensar a dança, de escrever sobre, de pesquisar a dança. Isso foi no final dos anos 80, depois que eu tive uma longa, vamos dizer, carreira dando aula em academia, coreografando e tal. E aí entrei na universidade e, naturalmente, a carreira universitária te demanda, né? Você realizar pesquisa, desenvolver pós-graduação, né? Trabalhos na pós-graduação. Eu fiz mestrado na área de arte, comunicação e semiótica em São Paulo, fiz um estágio na Universidade de Paris 8 também, enfim, comecei a buscar mais informações, né? Então, tenho escrito para revistas, periódicos, publicado livros, e também sobre a obra de meu pai, né? Porque eu herdei um acervo, né? Sou a filha responsável por todo o legado que ele deixou. Então, naturalmente, essa questão da publicação foi surgindo com uma necessidade de registrar, de pensar, de desenvolver teoria também sobre dança, né? Em 2004, se não me engano, foi na época que você também fundou o Instituto Meyer Filho. O que faz esse instituto? Perfeito. Assim, em 2004, ele faleceu em 1991, e a gente sentiu falta de, enfim, de deixar esse acervo mais socializado, né? Que ele fosse visto pela sociedade, porque ele era um arquivista nato, então ele guardou todas as obras que ele não quis vender, que ele achava que dariam conta de mostrar um pouco a evolução da obra dele, né? Principalmente na área de desenhos, né? Porque pintura ele vendeu muito, né? Expôs muito. Então a gente tem cerca de 2.410 desenhos, né? Entre desenhos pequenos que ele fez na época que ele trabalhava no Banco do Brasil, pequenininhos, até desenhos, obras mais completas. Fazia desenhos, né? Brincando. Brincando ali, né, estudando, brincando e estudando também, né, investigando a linguagem dele.
e pintura, enfim. Então a gente desenvolve trabalhos com exposições, publicações e tenta trabalhar com a imagem dele de forma com que ele não seja esquecido e que ele seja estudado pela arte contemporânea também, né? Então a gente faz relações entre arte moderna, que ele foi um artista modernista na época do surgimento da arte moderna em Santa Catarina, e a gente tenta aproximar isso, por exemplo, de estudantes aqui das artes visuais. A gente está numa sala, né, no Departamento de Artes Visuais da UDESC, e que essa geração nova também conheça a obra dele e possa entender a importância dela dentro de um contexto histórico, né? Ô Sandra, ainda no Estado nós não temos um curso de graduação em dança. Isso causa estranheza. E esse é um trabalho teu, é uma luta de muitos anos, né? Como é que está essa história? Essa é uma luta de, eu posso dizer, quase 20 anos, assim. A primeira tentativa nossa foi em 1991, depois 95, ou seja... mas a gente preferia, dentro do Departamento de Artes Cênicas, verticalizar. A gente criou um mestrado, um doutorado, achando importante para a área de conhecimento, tanto do teatro quanto da dança. E agora, desde 2006, a gente tem um projeto que está tramitando na UDESC de criação da primeira curso de graduação em Santa Catarina. Seria uma licenciatura, formação de professores de dança. E a gente também fez uma parceria, uma associação com Joinville, porque a gente achou que era importante também que Joinville tivesse essa oportunidade de ter um centro de estudos, de pesquisa em dança, já que tem duas grandes estruturas, né? Um festival, uma escola como o Bolshoi e várias outras manifestações de dança. Como a capital da dança, né? E tem Florianópolis, que é onde o Centro de Arte se situa, que é um centro de excelência reconhecido nacional e internacionalmente. Então essa luta de praticamente 20 anos já está no final da gestação? Eu espero que sim. Eu acho que está quase nascendo os dois filhos, né? São gêmeos, um em Joinville e um em Florianópolis. E a gente espera uma sensibilidade do governo do Estado que possa perceber a importância desse curso, né? Porque não é só um curso para ensinar passos de dança enquanto lazer, né? A dança é uma área de conhecimento e ela pode influir profundamente, né, na formação do cidadão brasileiro, né? A gente sabe a importância da arte e também do esporte dentro da formação do cidadão. A gente tem tanto problema de violência, de falta de oportunidade, assim, trabalhar com arte é fundamental. É uma iniciativa assim que tem uma demanda incrível, né? Eu tenho certeza que vai ser um dos mais procurados da universidade e a gente espera, de fato, poder realizar esse sonho, que não é meu, eu sou a ponta de lança, né? Está ajudando, mas com certeza porque, de muita fato, gente sou a professora responsável pela área na universidade, né, no Centro de Artes, mas é uma luta de todos, assim. E esse aluno que está ali, que de repente está fazendo a disciplina, não leva o menor jeito para a dança. Como é que funciona essa história? Como é que ele vai para a aula? A gente recebe pessoas assim, muito diferentes, de culturas diferentes, de lugares diferentes, e é muito enriquecedor, porque a gente recebe alunos, por exemplo, que fazem aula fora da universidade, que já tem um repertório em dança, e a gente recebe alunos que nunca fizeram aula de dança. E o mais incrível é que a gente consegue trabalhar com essas pessoas junto e consegue despertar a capacidade. Tanto que a gente tem alunos em companhias profissionais de dança. Por exemplo, nós temos 2 alunos nossos que estão na companhia no grupo de dança Cena 11, que é a única companhia profissional que nós temos no estado, né? É incrível, né? A gente só tem uma companhia profissional, né? Aí a gente vê o quanto falta um curso de dança, de fato, da universidade para fomentar essa área de criação, né, de pesquisa em dança, assim. Mas, evidente, quando a gente tiver o curso de dança, isso vai se multiplicar exponencialmente. A gente vai ter, de fato, essa tríade, porque nós temos muitos festivais de dança em Santa Catarina, são mais de 70. Mas a gente tem uma companhia profissional, né? Olha só que esse paradoxo, né? Nós temos uma grande escola, nós temos o maior festival do mundo, e nós temos uma lacuna. Uma companhia só. E nós temos uma lacuna na área de criação e de formação em dança, né? Então, eu acho que esse quadro precisa ser revertido, sim. E tomara que aconteça. Tomara que aconteça. Ô Sandra, se tivesse que escolher um estilo de dança brasileira, qual seria? O samba? Eu acho que o samba é muito intrínseco, né, à cultura brasileira, mas eu acho que o Brasil tem uma diversidade, se a gente for ir para o Nordeste, de vários outros tipos de folguedos. Aqui em Santa Catarina a gente tem muitas danças étnicas, né? As alemãs, a italiana, enfim, a gente tem uma riqueza muito grande, assim, e que precisa ser também fomentada né? Bom, mais engajada também. E por isso que existem pessoas como você que estão aqui ajudando, né, a deixar essa história para todos nós catarinenses, brasileiros, que isso é muito importante. Sandra, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer estar contigo. Eu que agradeço, foi um prazer para mim.